E aí, galera do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Gente, hoje o nosso conteúdo de biologia vai ser sobre botânica. As características do reino Plantae. E para começar, vamos falar sobre a evolução das plantas. Isso mesmo. Então, partiu aula? Simbora, minha gente! Então, minha gente, agora sim, agora vamos iniciar a nossa aula falando das características gerais. Vamos lá então relembrar alguns termos importantíssimos aí, tá? Seres eucariontes, os seres do reino vegetal, do reino plantae ou metafita, são eucariontes. Por quê, gente? Porque as suas células, tá? São delimitadas aí, o seu núcleo celular é delimitado por uma membrana chamada carioteca, certo? Então, as plantas são eucariontes, tá? Também são pluricelulares ou multicelulares, justamente porque, gente, porque são constituídas por vários tipos de célula, tá? E são seres autótrofos, porque através da fotossíntese, elas conseguem sintetizar, produzir o seu próprio alimento, que no caso aí é a glicose, certinho? Então, essas são as características principais dos seres vivos do reino Plantae, certo? Eucariontes, pluricelulares e autótrofos, tá, pessoal? Vamos seguindo em frente. Depois, os componentes do reino Plantae. Primeiro, nós temos aí o ser primitivo, que são as algas pluricelulares, as clorófitas, as rodófitas e as feófitas, certo? Então, nós temos aí, antes das plantas terem todo esse processo evolutivo, tem um ancestral comum que são as algas, tá? Aí depois vieram as outras classes nesse processo evolutivo: briófita, pteridófitas, gimnosperma e angiospermas, que nós vamos ver agora as características individuais de cada uma. Então, o ancestral das plantas são as algas, que são seres fotossintetizantes também. Ok? Vamos seguir em frente. Então vamos lá, as briófitas aqui, pessoal, são plantas de pequeno porte, elas estão em solos úmidos e sombreados e também em troncos de árvore. Tem gente que quando vê aquela árvore toda forradinha, tipo um capinzinho bem pequenininho verde, acha que é lodo. Aquilo não é lodo, pessoal. Briófita é briófita, briófita não é lodo. Então, são vegetais de pequeno porte, certo? Vivem em solos úmidos, troncos de árvores, em rochas também. São avasculares. O que quer dizer que um vegetal, que uma planta é avascular? Ou seja, não possui vaso condutor de seiva, certo? Os vasos condutores, gente, estão para as plantas, assim como as veias e as artérias estão para nós, seres humanos, tá? E animais. Certinho? Então, as briófitas são avasculares, ou seja, como que elas fazem a sua nutrição? Elas fazem a sua nutrição célula a célula. Uma célula vai passando nutriente para outra célula. E assim ela consegue viver, né? Por isso que ela é de pequeno porte, ela não consegue desenvolver em estatura, mas ela tem aí toda uma complexidade de reprodução que nós vamos ver mais para frente. Então, aqui nesse desenho nós podemos ver bem microscopicamente o desenho da estrutura dessa briófita, certo? Que é dividido em rizóide, cauloide e filoide. Muito bem, depende da água para sua reprodução e também os representantes são o musgo e as hepáticas, tá? Esse desenho aqui e esse aqui. Esse aqui é a hepática, esse aqui é o musgo, certo? Muito bem. Então, brevemente, nós vamos ver sobre a reprodução. Agora, só as características gerais. Vamos para frente.
Pteridófitas, gente, as pteridófitas são representadas pelas samambaias. Todo mundo conhece samambaia e as avencas também. Gostam de locais úmidos e sombreados. E essas plantas, elas já têm um grau um pouco mais elevado das briófitas. Por quê? Porque elas são vascularizadas, elas já possuem vasos condutores de seiva, certo? Então, elas conseguem crescer um pouco mais que as briófitas, tá? Então, elas já possuem raízes, elas já possuem caules e folhas mais desenvolvidos. Lá nas briófitas, nós chamamos de rizoide, cauloide e filoide, porque são estruturas bem pequeninas. Agora, aqui nas pteridófitas, como elas já são mais desenvolvidas, nós já podemos chamar de raízes, caules e folhas, tá? São vasculares, como eu já disse, e também os representantes aí são as samambaias, avencas e tem a cavalinha também. Tá vendo aqui o exemplo? No desenho em cima. Pois bem, pra frente. Pra frente, vambora. Então, aqui agora nós temos as gimnospermas. As gimnospermas, elas já são plantas também vascularizadas e elas conseguiram crescer mais, desenvolver mais, porque os vasos condutores de seiva já são bem mais elaborados, bem mais estruturados também. Então, gostam de estar em locais de clima frio e temperado, certo? Quem são os representantes? Os pinheiros e os cipestres são os representantes aí das gimnospermas, as araucárias. Então, lá no sul é que essas plantas são mais encontradas, tá? Tem raiz, tem caula, tem folha, tem sementes, certo? Essas sementes são chamadas aí de sementes nuas. Por quê? Porque essa semente ela não está dentro de um invólucro, ela não está dentro de um fruto, de uma fruta, ela está fora. Então nós temos os pinhões, que nós vamos ver a figura mais para frente um pouquinho. Então a característica das gimnospermas é que elas são plantas de sementes nuas, tá? Muito bem. Então aqui nós temos alguns exemplinhos, tá vendo, ó? Os pinhões. Aqui os pinhões, tá? Aqui do lado. Depois aqui nós temos as araucárias, certo? Vamos pra frente. As angiospermas, chegamos nas angiospermas, que é a classe que tem tudo. Raiz, caule, folha, fruto e flor. Primeiro é flor, depois é fruto. Mas é uma planta que ela já está no nível máximo da evolução, tá? E são distribuídas em todo o globo terrestre, tá? E também aí são representadas por todas as plantas que têm flores e que têm frutos. Goiabeira, laranjeira, roseira, tá? São todas elas angiospermas. Vamos retornar aqui um pouco, passar, porque eu quero mostrar para vocês aqui outros desenhos. Olha só aqui, ó, uma representante bem legal das angiospermas. Ela é uma planta completíssima, minha gente, completa. Olha só que legal. Fruto, flor, folhas, caule, semente e raiz, tá? Olha aqui, laranjeira. Ó, falei pra vocês das sementes nuas, né? É isso aqui, tá vendo, ó? O pinhão, esse é o pinhão, é a semente do pinheiro, tá? Então, aqui é um grande exemplo das sementes nuas. Tá vendo, ó? Tem a árvore, olha aqui a árvore e o pinhão, certo? Tem pinhão desse jeito, tem pinhão maior, que as pessoas lá no sul têm essa cultura de comer, tá? É como o piqui aqui pra nós em Goiás e lá é o pinhão lá no sul. Olha aqui a árvore do pinheiro, da araucária. Aqui é uma araucária, certinho. E aqui é uma avenca, representante das pteridófitas. Samambaia, representante da pteridófita. Aqui já é o musgo, tá vendo? Olha o tapetinho verde aí no caule, certo? Então, olha o tapetinho aqui de novo, tá? E agora, mais um. Essa aqui agora já é a hepática, certinho?
E, por enquanto, nós vamos finalizar a nossa aula aqui, certo? Espero que tenham entendido, aprendido e qualquer coisa, volte e reveja a sua aula para saber aí a escala evolutiva, certo? Tchau, obrigado! Opa! Só complementando, gente, aqui está, ó, toda a escala, ó. Alga verde ancestral, aí vem as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, certinho? Então, aqui, esse desenho aqui, ele é universal, que mostra a evolução das plantas. Agora eu vou mesmo. Tchau, tchau, tchau.